Bem-vindos ao canal Química Pelúcio. Essa vai ser a nossa aula de número 3 no nosso módulo aí de soluções. E nessa videoaula nós vamos entrar de fato no estudo das soluções, ok? Então, vamos lá para essa aula. Bom, soluções. A gente já viu lá na última aula que soluções nada mais é do que uma mistura homogênea, certo? Uma mistura que apresenta uma uniformidade em todo o sistema, uma única fase, ok? Então, só para relembrar, é uma mistura homogênea. Opa, vamos escrever de novo aqui, homogênea, ok? Então, uma mistura homogênea, monofásica, que apresenta uniformidade em todo o sistema, ok? Bom, e nós temos vários tipos de soluções, nós podemos classificar elas de várias formas. E a primeira maneira como nós vamos entender, classificar soluções é pelo estado físico, ok? Antes disso, vamos saber quem são os participantes de uma solução, ok? A gente está acostumado a falar de soluções num contexto de dispersões. Lembra que nós tínhamos o dispersante e o disperso. Agora nós vamos dar nomes específicos para o disperso e para o dispersante dentro aí do estudo das soluções. Veja só, a substância em maior quantidade, nós vamos chamar de solvente. Lembra que o dispersante, aquele que distribuía a outra substância, nós chamamos de dispersante. Na solução, o dispersante ele vai receber o nome de solvente. Beleza? Então, a substância em maior quantidade, que nós vamos usar ela para distribuir a outra, para nós nas soluções, nós chamamos de solvente. E a substância em menor quantidade, aquela que se distribui, né, aquela que se espalha na outra, nós chamávamos de disperso. Aqui nas soluções, o disperso ele ganha o nome de soluto, ok? Então, soluto e solvente. Soluto, a substância em menor quantidade que se espalha na outra. Solvente, a substância em maior quantidade que espalha a outra, que vai ali se espalhar nela. É a substância que nós vamos utilizar para espalhar a outra, ok? E nós podemos ter vários tipos de soluções, dependendo aí de quem os estados físicos do soluto e do solvente. Por exemplo, nós podemos ter as soluções do tipo sólido, sólido. Ou seja, tanto o solvente quanto o soluto estão no estados sólidos. Um exemplo disso são as ligas metálicas. As ligas metálicas, que a gente utiliza em muita coisa no nosso dia a dia. Vou dar apenas um exemplo de uma liga metálica. O bronze, que é utilizado aí nas Olimpíadas. Ok? O bronze ele é uma mistura de outros metais. Também nós temos aqueles ouros 24 quilates, todo aquilo lá, na realidade, são misturas de ouro com outros metais. Então, as ligas metálicas são soluções, tanto o solvente quanto o soluto estão no estado sólido. Ok? Então, por isso coloquei S mais S. É sólido mais sólido. Ok? Tanto o soluto quanto o solvente estão no estado sólido. Aí, no caso, podemos colocar aqui, ó, o bronze, também ouro. O ouro nas diferentes quilatagens, né, que ele pode apresentar, 18 quilates, tal. Vou escrever aqui, ó, de ouro, 18 quilates. Beleza? E assim vai. São misturas de sólidos, ok? Que formam soluções. Ok? Então, as partículas sólidas, elas se distribuem em outros sólidos de maneira homogênea, bem distribuída. Ok? E nós podemos também ter as soluções do tipo líquidas, tanto o soluto
quanto solvente estão no estado líquido, ok? Um exemplo clássico disso aqui, a água e o álcool, ok? Então, água com álcool são exemplos de substâncias aí que estão no estado líquido e que constituem soluções, misturas homogêneas, onde o sistema delas são uniformes, ok? Outro exemplo, soluções que estão no estado gasoso, tanto solvente quanto soluto estão na forma gasosa. Exemplo clássico disso daqui, o ar. Né? O ar ele é uma junção, aí, principalmente na sua maior quantidade, de gás nitrogênio e de gás oxigênio. Ok? Existem outros que estão em menor quantidade, mas aqueles que a principal composição seria o gás nitrogênio com o gás oxigênio. Então, tanto o gás, tanto o solvente quanto o soluto estão no estado gasoso. Então, perceba que nós temos soluções que apresentam o mesmo estado físico, né? Sólido, sólido, líquido, líquido, gasoso, gasoso, tá? O mesmo estado físico. Mas também podemos ter aquelas que estão em estados físicos diferentes. Por exemplo, líquido e gás. Líquido e gás. É o exemplo clássico que nós temos nas águas, por exemplo, né? Nós temos grande quantidade aí de oxigênio que também está dissolvido na água, tá? Então aqui, ó, gás, oxigênio na água, é um exemplo disso. Também nós temos CO2, né? Gás carbônico na água. São exemplos disso daqui, né? Até por isso temos concentração de gases dentro de líquidos, ok? Então, aqui no caso, o solvente, a substância em maior quantidade, seria o líquido, a água no caso, e o soluto seria de fato o gás oxigênio e o gás carbônico, tá? Os solutos seriam a substância gasosa, ok? Bom, outras soluções que nós podemos ter, soluções do tipo líquidas com sólidos. Líquidas e sólidos. Por exemplo, que solução que eu posso fazer aqui? Sal e açúcar. Sal e açúcar. Não, sal e açúcar não. Tava na minha cabeça escrever água e açúcar. E sal com açúcar. E escrevi sal e açúcar. Sal e água. Né? Quando eu dissolvo lá o sal na água. Açúcar e água. Tudo isso seriam exemplos práticos mais fáceis de entender. Então, o líquido seria o meu solvente e o sólido seria o meu soluto, nesse caso. E também podemos ter as do tipo sólidos com gases, né? Um exemplo bem típico disso seria a própria poeira que está, vamos dizer assim, distribuída no ar que nós respiramos, porque nós temos no próprio gás, no próprio ar que nós temos, partículas que são sólidas também e que também estão distribuídas, né? Uma poeira, vamos dizer assim, tá? Então, vamos dizer assim, pó e ar, né? São exemplos aí que nós podemos dizer mais simples de sólidos com gases, né? Então, partículas sólidas que estão aí distribuídas no ar. Então, no caso, a poeira, o pó aí que está todo distribuído, ok? Esses são exemplos, então, de soluções que estão em estados físicos diferentes. Então, perceba que nós temos uma grande variedade de soluções. Elas podem apresentar vários estados físicos de soluto e de solvente, ok? Agora, a pergunta que nós que é importante aqui. Qual dessas soluções a gente vai estudar mais? Qual delas vão ganhar mais destaque para nós aqui no nosso estudo? Eu sempre digo que uma das soluções
que vai ganhar muito destaque para nós, embora todas sejam importantes, todas no quesito de aplicação sejam importantes. Quando eu digo que são mais importantes, não no sentido de de aplicação, todas elas são aplicáveis e muito importantes nesse sentido. Mas eu digo que mais importante, porque a gente vai falar bastante delas, seria o caso das soluções do tipo líquidos e sólidos, aonde os sólidos serão os solutos e os líquidos serão os solventes, ok? Também aqui, líquidos e gasosas também serão bem comuns dentro dos nossos sistemas aí, ok? Então, essas daqui vão ganhar um pouco mais de destaque. A gente vai falar, vai aparecer mais nas questões que a gente vai trabalhar, nas teorias, nos enunciados. Sempre vai estar caindo, então, esses dois tipos de soluções aqui. Principalmente as de sólidos com líquidos e as de gases com líquidos, ok? Bom, então isso era a classificação aí, as formas de solução que eu posso ter. Agora, uma coisa que é interessante, por que que o sistema fica homogêneo quando eu misturo algumas substâncias? E por que quando eu misturo outras, o sistema não fica homogêneo, o sistema não fica uniforme? Tudo isso interessa pra gente porque tudo que nós vimos, né, tudo que nós aí visualizamos na aparência do sistema é explicado no microscópico. Esse que é o interessante da química. O macroscópico, o que nós estamos visualizando, ele é explicado pelo microscópico. Tá? E nós vamos entender como que se constitui uma solução, por que que realmente se formam soluções. Então vamos lá para a próxima página aí, para entender esse processo, ok? Bom, aqui eu separei alguns líquidos, soluções líquidas aqui para a gente analisar. E veja só como funciona o mecanismo de dissolução de algumas substâncias. Como que uma se espalha na outra? O que que é importante para uma se espalhar bem na outra? Olha só. Qual que é a regra geral para uma substância conseguir se espalhar na outra de maneira uniforme, bem espalhado, bem distribuído, bem disseminado? É uma regrinha muito simples, que diz o seguinte: as moléculas, né, as substâncias, as moléculas de uma substância, elas podem apresentar polaridade ou não. Ou seja, as moléculas podem ser polares ou apolares. Só para você lembrar desse conceito, polar, olha só, polar, eu costumo dizer que uma substância polar é quando ela tem regiões com densidades negativas e positivas dentro da molécula, ok? Então ela não se caracteriza como uma carga elétrica forte, positiva e negativa, porque isso seria um íon, ok? Um íon é uma região com alta densidade de carga elétrica, uma carga elétrica muito forte, realmente classificado como uma carga elétrica positiva e negativa. Polos seriam pequenas, são regiões de densidade eletrônica, fraca comparada aos íons, mas que tem aí a sua relevância, né? Tem uma certa densidade eletrônica. Então, uma substância polar é aquela que uma parte da molécula tem uma região positiva e uma outra região negativa. Não como uma substância, um composto iônico, mas uma substância ligada por ligação covalente pode apresentar essa diferença de polaridade. Por exemplo, na molécula da água, que é o H2O. O oxigênio, ele é uma molécula que tem uma alta eletronegatividade. Por causa disso, essa região, o oxigênio, ele concentra uma carga negativa maior. Ele concentra uma densidade eletrônica maior. Por consequência, o hidrogênio, ele tem uma região positiva, justamente porque a densidade eletrônica está mais concentrada no oxigênio, que é mais eletronegativo.
Já o hidrogênio vai ficar com a região com baixa densidade eletrônica. Vai ficar, então, ali com uma densidade, um caráter, um polo positivo na molécula. Então, isso é polaridade. E uma molécula apolar é quando ela não apresenta isso daqui, ela não apresenta essa região positiva e negativa, essa diferença grande de densidade eletrônica dentro da própria molécula, ou seja, uma região com mais densidade eletrônica, outra com menos densidade eletrônica. A molécula distribui bem essas cargas elétricas dentro da sua molécula. Isso nós chamamos então de molécula apolar. E aí que surge a regra que a gente utiliza bastante, que semelhante dissolve semelhante. Ou seja, uma substância apolar, ela só consegue se espalhar, se disseminar, se distribuir em outra de maneira homogênea, se aquela outra substância também for apolar, que nem ela. Então, veja só, vou até escrever aqui, ó. Vou apagar aqui rapidinho. A regra é essa. Semelhante, dissolve, semelhante. Tá? Essa é uma regra muito conhecida aí dentro da química. O que significa? Uma substância apolar, ela só consegue se dissolver, se distribuir, se espalhar de maneira homogênea, de forma uniforme, bem distribuída em outra substância, só se aquela outra substância for da mesma natureza que ela, ou seja, se for apolar também. O mesmo vale no caso das polares. Uma substância polar que tem uma diferença aí de densidade eletrônica na molécula, uma parte positiva, uma parte negativa, só consegue se dissolver bem, se distribuir, se espalhar de maneira uniforme, homogênea com outra, se a outra substância que ela for aí se misturar também for polar que nem ela. Então, semelhante se espalha, se distribui, se dissolve apenas em semelhante. Essa é a regra, ok? Então, por exemplo, aqui nós temos água e álcool. A água e o álcool são substâncias polares. Ambas são polares. Né? Ambas são polares. E por conta disso, das duas serem polares, elas quando se misturam, elas estão dentro de um mesmo sistema, elas se misturam de maneira muito bem misturada, se espalham uma na outra de maneira uniforme, ok? Porque são polares, ok? Por exemplo, a molécula de álcool, ela é polar, a gente vai estudar isso lá em química orgânica, justamente por causa da presença dessa hidroxila que está aqui, né? Acaba gerando aí uma certa polaridade na molécula. Já a molécula de água, como a gente acabou de conversar agora há pouco, o oxigênio tem caráter negativo e os hidrogênios caráteres positivos, né? E isso aqui faz com que elas se dissolvam uma na outra de maneira uniforme, de maneira homogênea, porque elas são polares, ok? Até mesmo aqui, por apresentarem hidroxila e aqui a água, elas fazem até mesmo interação do tipo ponte de hidrogênio, né? O oxigênio, por exemplo, aqui, ó, interage com o ponto de hidrogênio com o hidrogênio do álcool, tá? Então seriam aqui um tipo aí de ponte de hidrogênio. A interação intermolecular entre água e álcool é por ponte de hidrogênio, ok? O oxigênio aqui da água interage com o hidrogênio aqui do álcool, ok? Então, ponte de hidrogênio. E isso torna também até mesmo uma capacidade delas de se dissolverem bem, até mesmo por essas forças intermoleculares. Agora o exemplo, aqui eu vou apagar, da gasolina com óleo. São duas substâncias que se misturam bem entre si.
E por que elas se misturam bem entre si? Justamente porque a gasolina com óleo, elas são moléculas apolares. Então a gasolina ela não tem uma região positiva e negativa, diferença de densidade eletrônica dentro da sua molécula. Os óleos também não. O óleo também não vai ter essa diferença de densidade eletrônica. São apolares. Né? Então isso facilita a distribuição dessas duas substâncias uma na outra. E isso, por ser semelhantes, elas conseguem se espalhar de maneira uniforme uma na outra. Agora, no caso aqui da gasolina com a água, já temos o contrário. Temos uma substância apolar e temos uma substância polar. Então, as naturezas aqui são diferentes. Eu escrevi tudo aqui menos apolar. Beleza. Polar. Aí. Então, gasolina e água são totalmente diferentes uma da outra. A natureza de uma é ser apolar, não ter carga nenhuma, densidade eletrônica acentuada na molécula, e a água, por outro lado, tem diferença eletrônica dentro da sua molécula. E como elas não são semelhantes, elas não vão se dissolver, elas não vão se distribuir. Por isso que esse sistema ele fica um sistema bifásico, tá? Bifásico. Então isso daqui, o acento não é no bi, é no fásico. Então acaba que esse sistema nem é uma solução, porque eu consigo ver as duas partes. Então isso aqui seria uma mistura heterogênea. Eu sempre tento escrever muito rápido, só que não dá certo. Heterogênea. Então, por que normalmente duas substâncias podem formar uma solução? Um dos motivos é a questão da polaridade, né? Semelhante dissolve semelhante e forma aí então uma mistura homogênea, uma solução. Caso não forem da mesma característica polar e apolar, elas vão ser, nesse caso, vão formar uma mistura heterogênea, que não vai se misturar uma na outra, ok? Bom, para a aula não ficar muito extensa, eu vou dar uma parada por aqui. E na próxima aula nós vamos continuar falando do mecanismo de dissolução, ok? Só que agora de partículas um pouco mais interessantes, nós vamos tratar aí um pouquinho além da polaridade e da apolaridade. E então segue aí a nossa próxima videoaula, que é uma continuação aí do mecanismo de dissolução das substâncias dentro de uma solução, ok? Então acompanhem a próxima videoaula.